1 e 2. Aqui, irmãos, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Todos nós já ouvimos falar. O apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus em diferentes locais. Inclusive, Deus utilizou esse homem para implantar igrejas. Eu não sei, pastor, qual é o nome do obreiro que fundou aqui a congregação? Pastor Ferreira. Pronto, pastor Ferreira, o nosso dirigente aqui está confirmando, foi o que fundou, a congregação aqui no Mutirão. Pois bem, Paulo fundou também muitas igrejas lá na Ásia, bem longe daqui. E uma das formas, porque naquela época não tinha computador, naquela época não tinha celular, naquela época não tinha internet. Então, como é que as pessoas faziam para entrar em contato umas com as outras? Elas tinham que escrever cartas e essas cartas eram enviadas. Acho que você já deve ter escutado a sua avó falar, o seu bisavô, quem sabe. Hoje não é tão comum, mas naquela época era muito comum escrever cartas. Nessa ocasião aqui, o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo uma carta a um jovem pastor chamado Timóteo. Então esse é o contexto desse livro que nós estamos lendo. O apóstolo, ele endereça a Timóteo justamente a revelação daquilo que nós vamos ler novamente nesta noite. E alguém pode perguntar, mas o que é a Bíblia, Em simples palavras, nós podemos dizer que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Não existe outra forma de conhecermos o verdadeiro Deus senão pela sua palavra. Então, da próxima vez que alguém me perguntar que livro é esse que você carrega todas as vezes que você vai para a igreja ou que você tem na sua casa, você pode dar essa resposta: esse livro é a revelação de Deus para mim, para você e para a humanidade. Amém? Mesmo que você não saiba ler, mas hoje nós temos tantos recursos que permitem que a gente inclusive possa ouvir a palavra de Deus e aprender. Então Paulo foi inspirado por Deus e nós cremos nisso. Aquilo que ele estava escrevendo hoje serve para a gente também como a própria revelação de Deus. Então todas as vezes que você ler uma ou outra carta da Bíblia, você pode colocar também como endereçada a você. Amém? Como o próprio Deus escrevendo uma mensagem para você. Amém, igreja? E aí eu peço só uma coisa, eu esqueci, mas em todas as mensagens eu sempre começo com esse aviso. Eu não me considero um pregador. Meu pai briga comigo, ele fala: você prega assim. Eu digo: pai, eu não sou aquela pessoa que tem o dom da pregação, não sei o que. Os irmãos até falam que eu prego exatamente da mesma forma que eu dou aula, irmão. Eu não consigo mudar muito minha voz, etc. Eu prego exatamente do mesmo jeito. Mas algo que eu gostaria de pedir para você é que você não se distraísse. Porque às vezes o que acontece quando Deus permite que eu vá pregar em diferentes lugares? Hoje mesmo, irmã Corrinha, a gente estava lá na consagração e aí eu recebi também a oportunidade para pregar. Eu digo: eita Jesus, hoje vai ser o dia, pastor, porque a gente vai estar lá na consagração, depois no mutirão. Mas algo que eu peço para você: não se distraia, porque às vezes é um versículo que eu vou ler e Deus vai falar ao seu coração. E se você se distrair, a gente está vendo que está tendo distrações, mas foque exatamente, comece a orar. Deus repreenda toda distração. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Nós viemos aqui para ouvir a tua voz. Talvez seja uma experiência ou uma palavra só, e aí você guarda no seu coração, para não acontecer como a parábola do semeador, que o adversário veio lá e tirou a semente. Então que a semente hoje caia em boa terra. Então não se distraia. Se alguém do seu lado quiser conversar, a gente conversa depois. Eu preciso continuar ouvindo aquilo que Deus tem no meu coração. Amém, igreja? Então esse texto, ele é conhecidíssimo, porque Paulo escreve a Timóteo, e o próprio Deus hoje fala conosco através desses versículos. Eu poderia falar sobre a questão histórica, que Paulo estava preso quando escreveu. Essa também é uma das suas últimas epístolas. Mas antes eu gostaria só de fazer
uma rápida dinâmica com os irmãos. Eu gostaria que a gente declarasse bem forte aqui, João 3,16. Quantos aqui conhecem o que está escrito em João 3,16? Levanta a mão. Você que não conhece aquele texto bíblico que muitos consideram, né, um resumo, digamos assim, da Bíblia. Então no 1, 2, 3 a gente vai declarar bem forte, amém? 1, 2, 3 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Algumas crianças não falaram, quero ouvir as crianças também. Bora repetir todos juntos, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se o povo fosse dar um título para essa mensagem, nesse culto de mocidade, mas focando na igreja inteira, seria: qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Qual é a nossa missão? E João 3,16 resume tudo. Deus amou o Mutirão, Souza, Paraíba, o Brasil, o mundo, de tal maneira que Ele deu, olha o nome do Filho dele, lá, aqui, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha de fato a vida eterna. E é muito importante nós guardarmos no nosso coração aquilo que está escrito, porque eu vou compartilhar com vocês. As crianças, acho que vão gostar no final, né? Quando eu mostrar o vídeo, vai ter vídeo de neve no final. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver a neve caindo. Mas muito mais importante do que a experiência que eu vou contar, o testemunho que eu vou compartilhar com os irmãos, eu quero deixar bem claro que Deus, Ele vela para cumprir aquilo que está escrito na sua palavra. Deus, Ele não vela para repetir ou cumprir o meu testemunho na sua vida. Não, não, não. Isso é só exemplo para facilitar a mensagem. Mas tudo que está escrito aqui, Deus, Ele vela para cumprir. Por isso que o diabo tem tanta raiva quando a gente começa a ler a Bíblia e guardá-la no seu coração. Eu não estou entendendo nada aí, irmão Carlos. Irmãos, imagine só. Você vai enfrentar o seu maior inimigo. Se você fosse enfrentar o seu maior inimigo, você iria com a arma mais poderosa que você tem. Não é assim? Quando um país ele é atacado por outro e ele sabe que vai ser atacado, ele usa os seus melhores soldados, os seus melhores carros para se proteger e evitar que o inimigo avance. Os irmãos não precisam abrir agora, mas vocês podem ler depois no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Olha como o nosso inimigo é desaforado. O próprio diabo, em Mateus 4, ele aparece para tentar a Jesus. Não acredito, irmão Carlos? Pois é, Mateus 4 está escrito que aquele que luta contra a minha vida e a sua, ele também um dia tentou tentar a Jesus. Vocês acreditam, irmãos? Olha como ele é desaforado, olha como ele é atrevido. Então, o próprio diabo tentou pregar uma peça em Jesus. E pasmem, prestem muita atenção naquilo que eu vou falar, para que vocês não compreendam errado. O diabo, ele é muito de confusão. Vocês sabem qual é a armadilha ou a estratégia que o diabo também usou para tentar Jesus? Pasme, igreja. O diabo usou a arma mais poderosa que ele tem também. E qual é? A Bíblia, a palavra de Deus. Existem muito mais pessoas lá fora, porque ouviram falar de um Jesus que não está na Bíblia, do que de fato pessoas que nunca ouviram falar dele. Pessoas que ouviram pregações totalmente descontextualizadas. É um versículo tirado de contexto e eles estão revoltados porque na igreja tem isso e aquilo. Mas onde está escrito que a gente vai permanecer na igreja? A Bíblia fala que a gente tem que permanecer em Cristo, olhar para Cristo, permanecer em Cristo. Então, se você ler depois com cuidado, você vai ver que o diabo, ele começa a citar a Bíblia. Mas, irmão Carlos, isso é muito confuso. Não. Eu poderia já resumir a introdução dessa mensagem falando qual é a minha missão. A minha e a sua missão está escrita na Bíblia. Então, a gente precisa conhecê-la para entender qual é a nossa missão.
Porém, o inimigo das nossas almas, e ele existe, vai utilizar essa mesma Bíblia para te confundir, para te tentar tirar da casa do Senhor ou te afastar da missão que o Senhor te entregou. Quantos estão entendendo a minha mensagem, irmãos? Amém? Mas eis a boa notícia: assim como o diabo pegou parte da Bíblia, você tem que entender que se eu pego o versículo e eu descontextualizo, Deus não vela para cumprir algo que está ali diferente do que o original está nos trazendo. Então, a boa notícia é que o nosso Senhor Jesus venceu o diabo também naquele momento. E ele venceu utilizando qual arma? A Bíblia. Ele também começou a citar: está escrito, está escrito, está escrito, e assim o diabo foi vencido. Carlos, não estou entendendo nada. Não sei qual é a situação que você está passando na sua vida, ou se você já ouviu até algum versículo meio que confuso. Eu lembro de, às vezes, brincar com a minha irmã, que a gente abre a Bíblia assim e clica para ver um versículo, né? Aí um deles era: fica na tua casa e repousa. Aí a gente falou: tá vendo, mãe? Deus acabou de falar que eu tenho que ficar hoje em casa, não dá para ir para a igreja não. Ou seja, nada a ver. Aonde é que Deus vai pedir para você ficar em casa sem fazer nada ao invés de vir para a igreja? Repreenda esse espírito da confusão em nome de Jesus, amém? O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não entendi nada, irmão Carlos. Quando essas mentiras vierem do seu ouvido, faça como Jesus, declare a palavra: eu estou com vontade de ir hoje para a igreja. Não, está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Porque inclusive em Efésios, de todo aquele aparato da armadura de Deus, a gente só tem um que é de ataque, que é justamente a espada, a palavra de Deus. O resto é tudo em proteção. Já está fugindo do script, né, irmã Corrinha? Mas a gente não segue script não, né? Deixa eu voltar para o texto aqui, porque eu senti de falar isso, irmão. Então, vai pegando aí, em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, está resumida a minha e a sua missão. Olha o versículo de número 2. Pregue a palavra. Irmãos, em Eclesiastes 3, está escrito que para tudo tem tempo determinado. Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer, de plantar, de colher. Mas presta atenção, poucas coisas na Bíblia nos é ordenado para fazer dentro e fora de tempo, ou seja, sem cessar. Cita um exemplo, irmão Carlos. A Bíblia fala que a gente tem que orar sem cessar. O que significa isso? Que eu vou ficar aqui na igreja do mutirão até morrer, sem sair, sem trabalhar, sem comer? Não. Orar sem cessar significa que você não pode deixar de conversar com Deus, de falar com Deus. Vai tomar alguma decisão na sua vida? Ore para Deus. Porque lá em Josué, aquele homem de Deus que assumiu a posição de Moisés, a Bíblia fala em Josué capítulo 9, que um dia, depois de uma grande vitória contra Ai, um povo chamado de Gibeonitas, que estavam ali próximo a Israel, Deus havia ordenado para Israel conquistar toda aquela terra. Aquele povo, sabendo daquilo, fingiu que vinha de uma terra bem distante, colocou roupas velhas, pão estragado, e foi até Josué dizer que eles tinham vindo de muito longe, que não os destruísse, mas que fizesse uma aliança. Você pode ler depois em Josué capítulo 9. E o que o texto bíblico nos fala? Que Josué e os líderes olharam para os gibeonitas, viram que a roupa era estragada, viram que o pão estava realmente estragado e fizeram uma aliança com aquele povo. E a Bíblia é tão linda, irmãos. Por isso que o diabo tem tanto ódio, porque tudo que está escrito aqui é poderoso e é para o nosso ensinamento. E a Bíblia fala que eles não tomaram conselho ao Senhor, ou seja, eles tomaram uma decisão sem orar, sem cessar. E a Bíblia fala que aquilo foi muito doloroso para ele. Inclusive lá no livro de Samuel, capítulo 21, o rei Davi vai sofrer consequências porque alguém maltratou os gibeonitas. Uma decisão feita há muitos anos, mas sem consultar o Senhor. Então uma das coisas que a Bíblia fala é que você, nós temos que orar sem cessar. Quer se mudar do bairro?
Pergunte para Deus, é a vontade dele? Que curso que eu vou fazer na faculdade? Ore para Deus. Senhor, qual é o curso? Vou viajar no feriado quinta-feira. Você já perguntou para Deus se ele quer que você viaje mesmo? Consulte a Deus. A Bíblia nos instrui a orar sem cessar. E outro ponto também é esse versículo 2, lá de 2 Timóteo capítulo 4. A Bíblia fala que nós devemos pregar a palavra instes a tempo e fora de tempo. Ou seja, eu e você, nós devemos pregar a palavra dentro e fora de tempo. Aqui nós temos um irmão, né, que fica cantando e pregando lá em Souza, né, ali no centro, né, o nosso irmão. Mas você mesmo no seu trabalho, na sua escola, Deus ele quer que você pregue a palavra. Por mais que alguém diga assim, pastor, né, eu já vou chegando próximo do testemunho, porque o vídeo que eu vou passar são 10 minutos, eu estou vendo ali o relógio, eu não quero passar do tempo. Mas, vou falar agora para os estudantes, o que a gente ouve muito lá na faculdade? Olha, você não precisa levar a sua Bíblia, você não precisa ser cafona e ficar citando esses versículos. Basta ser você, seja uma pessoa boazinha, uma pessoa educada, que é possível pregar inclusive sem palavras. É melhor pregar sem palavras do que às vezes pregar e confundir as pessoas. E aí, o que a igreja aqui no Mutirão acha disso? Ela diz amém ou não? Amém. Repreenda, irmão, em nome de Jesus. Amém não. Amém não. Está ligando do diabo, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo Ouvir. e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia não fala que a fé vem pelo exemplo. Não. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que isso significa? Todos nós, ou quase todos, citaram há alguns minutos João 3,16. No momento que você abre a sua boca e declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está pregando a palavra de Deus. Então, da próxima vez que alguém falar não precisa pregar, repreende, porque você precisa pregar. Mas, irmão Carlos, como é que eu vou pregar na escola? O vídeo que eu vou mostrar para você são estratégias que o amigo Espírito Santo dá para a gente pregar. Porque, como eu falei, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade, e o seu principal assunto é Jesus. De Gênesis, que é o primeiro livro, Apocalipse, o assunto principal da Bíblia é Jesus. E quem que nos ajuda a interpretar, para não cair naquelas armadilhas do diabo? O amigo Espírito Santo. E eu já adianto para os irmãos, a oração, ou uma das orações, melhor dizendo, mais perigosas que você pode fazer, e o Espírito Santo me trouxe hoje aqui para compartilhar isso, é: Deus, cria alguma circunstância no meu trabalho, cria alguma circunstância na minha escola, para que eu possa pregar o Evangelho. Faça essa oração e no instante você vai ver como pregar, porque o amigo Espírito Santo vai criar uma circunstância no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde as pessoas vão te ouvir, e aí você vai entender: uau, é o meu momento de pregar a palavra. Então o texto bíblico aqui fala: prega dentro e fora de tempo, né? Redargue, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Então, qual é a minha e a sua missão? Independente de você trabalhar, independente de você saber ler, independente de você não saber ler, a minha e a sua missão é falar sobre Jesus. Irmão, mas eu falo tão errado, não tem problema. Você acabou de citar João 3,16. Use João 3,16, até Jesus voltar, que está bom demais. Amém, igreja? E aí, eu também vou compartilhar um texto que o diabo odeia, mas eu estava ali antes da mensagem, o Senhor colocou no meu coração. Você escute com atenção. Você que tem algum parente que ainda não se converteu, Deus me trouxe hoje esta noite para te falar uma promessa dele, para você guardar no seu coração e orar sobre isso. Amém? A gente sabe que tem pessoas aqui que estão há tantos anos servindo ao Senhor, mas lá no coração há aquela dor, um pai, uma mãe, um irmão, um esposo, uma esposa que ainda não se converteu.
Mas algo que eu tenho aprendido ao longo desses anos é que, declarando a palavra de Deus, irmãos, existe um mundo espiritual real. E quando eu cheguei aqui, eu senti esse combate, digamos assim. É verdadeiro, é real. Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa. Se você passar muito tempo olhando para o sol, você fica cego. E sabe quem criou o sol? A palavra de Deus. Ela é poderosíssima. E lá no final de Apocalipse, é ela mesma, como uma espada que vai derrotar o nosso inimigo, o dragão. Por isso que o diabo faz de tudo para você não entender nem ter acesso às promessas dele. Porque no momento que você tem acesso e põe fé, crê no seu coração, Deus começa a realizar. Então, para você, Deus me trouxe hoje aqui para isso também. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Não sei se você vai fazer como eu. O que, irmão Carlos? Quem for na minha casa e entrar no meu quarto, esse versículo está pregado na parede, porque eu ainda tenho parentes que não se converteram, mas ao longo desses anos eu vi tios e tias, parentes, que ninguém dizia assim: meu Deus, esse aí nunca vai se converter. Mas Deus criou uma circunstância onde ele toca, canta e prega na igreja. Declare essa, não é pensamento positivo, energia positiva, é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Olha o que o Senhor está falando para mim e para você. Tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não é só hoje não. Ele vai falar assim, ó: persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Por isso que você tem que falar a palavra de Deus. Quem é que te ouve na sua casa? Seu marido, sua esposa, seus filhos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Se quiser fazer como a minha pessoa, coloca lá na parede do seu quarto, no banheiro, não sei aonde, mas começa a declarar esse versículo e orar: Deus, ajuda-me a tomar conta de mim mesmo, da doutrina, e perseverar nisso, porque eu quero que meu filho, minha filha, esposa possa crer em ti assim como eu creio. Quantos creem que Deus é fiel para cumprir a sua palavra? Já poderia sentar, que eu acredito que a mensagem já acabou. Porém, deixa eu compartilhar esse testemunho que eu sempre compartilho todas as vezes que vou pregar pela primeira vez em qualquer congregação aqui em Souza, que é o seguinte, irmão. Em meados de 2014, eu estava estudando química, né? Hoje eu sou professor de química. Eu sei que nem todo mundo aqui gosta de química, né? Mas Deus nos mandou estudar química, então glória a Ele. E lá em 2014, aí é professor de química também? Física, pronto, tá vendo como Deus usa os físicos e os químicos? Aleluia! E aí é muito importante a gente estar nas universidades e nas escolas. Por quê, irmão? Eu tenho até medo do meu filho ir para a universidade e dizer: não tenha medo, porque lá é que vai ser formado o médico de amanhã, o advogado, o juiz, até outras profissões que a gente nem imagina. Então lá é uma oportunidade de nós compartilharmos a mais linda história de amor do mundo, que é a história de Jesus, do nosso Deus, pela humanidade. Então em 2014 eu ainda estava na graduação, quando surgiu a oportunidade de viajar para outro país. Lá na faculdade que eu estava fazendo em João Pessoa, que era química, eu já pregava a palavra de Deus. A gente se reunia nos intervalos, lia um versículo, falava sobre Jesus, contava as parábolas, e as pessoas, a gente entender isso. A palavra de Deus, ela é tremenda. Só em você compartilhar um versículo, algo diferente acontece. Você tem que crer. Mas irmão, Salmo 23 até o Salmo 23, não importa, de Gênesis a Apocalipse, Deus ele vela para cumprir a sua palavra. E ali em 2014 surgiu a oportunidade de viajar para outro país, mas era muito difícil, porque tinha que falar inglês, e eu não falava inglês. Tinha que ter um monte de coisa, eram 5 etapas, irmãos, para conseguir viajar. E eu me lembro que eu fiz a seguinte oração para Deus: Senhor, se o Senhor abrir essa porta, eu não vou apenas estudar lá, porque a gente ia como representante do Brasil, mas eu vou também pregar a tua palavra. E cria circunstâncias, Pai, para eu pegar. Se você fizer essa oração, irmão Corrinha, eu tenho certeza que aqui no Mutirão
O próximo culto não vai ter nem espaço aqui para tanta gente ouvir a palavra de Deus. Amém? Lembre-se, o maior interessado em salvar as pessoas não sou eu, não é você, é Deus. E para resumir toda a história, uma das fases mais difíceis era a tal da prova de inglês. E eu confesso, irmãos, que eu fui fazer ali só a graça de Jesus. Foi um monte de ser de Cristo, mas no final eu tirei a nota mínima, assim, um pouquinho ainda mais para passar. Eu me lembro que eu caí no chão do barco, comecei a orar, a chorar, obrigado, Senhor. Agora está chegando o dia de viajar para o Canadá. Eu ia viajar para o Canadá para estudar e pregar a palavra, mas eu estava tão feliz, irmãos, porque eu ia aprender inglês, porque eu ia pregar a palavra agora em inglês, faltando um mês, e eu orando, Senhor, cria circunstâncias, pastor, se eu passar só um minuto, me perdoa, tá? Porque já são 8h50 e o vídeo tem 8 minutos, mas é que se eu não explicar, os irmãos não vão entender o vídeo. Amém, igreja? Se eu passar só uns minutinhos, prometo que eu estou encerrando. E essa era a minha oração. Minha mãe estava muito aflita, porque era a primeira viagem que eu ia fazer para longe. Eu tinha que passar quase 2 anos naquele país sem voltar. Era muito difícil. Um mês antes da viagem, eu recebo uma mensagem dizendo que eu não vou mais para a parte do Canadá que fala a língua inglesa, mas eu vou para uma parte do país que fala francês. Olha que mudança, irmãos. Daí a gente orar, buscar a presença de Deus para saber se essa é a vontade dele. Eu lembro que alguns colegas brigaram e insistiram para ir para a parte que falava a língua inglesa, mas eu entendi do Senhor que se ele estava mudando totalmente a rota, e quando a gente vê na vida de Paulo isso acontecia com frequência, haveria um propósito lá na frente. E depois eu vou explicar para os irmãos. Não me deixem descer desse púlpito sem explicar o porquê da língua francesa. Para resumir toda a história, viajei, a gente vai ver no vídeo, milhares de quilômetros. Quando eu cheguei lá, eu não falava francês. Eu estava estudando inglês, eu não falava uma palavra sequer direito, assim, poucas palavras em francês. Então, o que foi que eu coloquei no meu coração? Deus, eu ainda sou um analfabeto aqui, né? Não sei nem falar nem escrever, mas manuscrito mesmo, eu vou escrever em língua francesa alguns versículos, como por exemplo João 3,16 em francês. E assim que eu pisar os pés lá, eu já vou sair distribuindo para quem eu viesse, para quem eu visse. E também eu fiz camisas com versículos escritos, tanto em inglês, francês ou espanhol. Eu saía desfilando, vocês vão ver que eu sempre usava a mesma camisa, mas eu tomava banho, viu, irmãos? É porque a camisa era a forma de pregar o evangelho. Então eu saía assim, eu não sabia falar isso, então eu parava. Um dos versículos era justamente sobre lembra do teu Criador nos dias da mocidade, e o outro era Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que inclusive foi falado nesta noite. Mas, irmãos, a Bíblia fala que todos que querem seguir a Cristo piedosamente serão perseguidos. Assim que eu estava pregando com a camisa, distribuindo os folhetos, uma semana, vocês vão ver as fotos, para vocês entenderem por que as fotos estão lá. E eu só vou pedir para os irmãos da câmera, na hora do vídeo, não mostrar, porque tem algumas coisas que são ainda internas, né? E como ainda não está na internet e etc., e na hora do vídeo a gente só fica para a igreja, amém? E aí eu lembro que uma semana eu chegando lá, eles me colocaram numa casa de canadenses para que eu pudesse aprender a língua. Uma semana ainda não falava nem francês direito. Eles insistiam que eu fosse para um jantar porque era o aniversário do pai dele. Eu não lembro direito, eu não queria ir, eu senti de não ir. Irmãos, quando eu voltei do jantar, a casa tinha sido roubada. Irmãos, imagine, você está em outro país, outra língua, distante de mãe, distante de pai. Na hora eu só me lembro de cair no chão, desesperar e etc. Para resumir toda a história, Deus criou essa circunstância para que naquele mesmo dia eu fosse para uma outra casa, a casa da diretora, que era a comemoração do Dia dos Pais, para que a gente pudesse compartilhar a palavra dela com toda a família que estava reunida. Mesmo em momentos de dor e aperreio, Deus vai usar você para pregar o Evangelho. E para resumir a história, para não estourar muito o tempo mesmo, dias depois, uma das pessoas lá da faculdade me viu usando a camisa e falou que eu não podia mais usar a camisa na faculdade. Vocês acreditam, irmãos? E aí eu vou deixar para um outro dia o testemunho de como Deus utilizou essa camisa para que eu fosse pregar para o diretor também. Mas vocês vão ver a foto da camisa, que depois eu tive que ceder,
mas faltando pouco tempo para entregar a camisa. Eu me lembro que eu estava no culto, havia uma igreja lá que era de irmãos do Congo, da África. Vocês vão ver alguns vídeos deles. E eu estava lá no final, eu lembro que era um culto de quarta-feira, e de repente os meus ouvidos eles como que se abriram. E eu comecei a entender todo mundo, como se eles estivessem falando português. Naquele dia Deus abriu os meus ouvidos para entender a língua francesa. E aí não precisava mais de camisa, porque agora eu conseguia falar, e a gente pregou para muitas pessoas. Uma delas, que é a que vai aparecer no vídeo, irmãos, eu sei que às vezes a gente passa alguns aperreios em casa, pode faltar uma coisa ou outra, mas a vida sem Cristo, ela é triste demais. E um desses jovens, rico, falava 9 idiomas, canadense. E aí quando eu vou mostrar a história dele, eu conto em maiores detalhes. Mas eu vou passar agora para o vídeo, para não estourar tanto tempo. E aí eu vou explicar, e desde já agradeço a oportunidade para os irmãos. E antes que eu esqueça, a língua francesa, ela foi utilizada porque assim que nós voltamos lá do Canadá, o Brasil fez uma parceria com vários estudantes da África que estavam vindo estudar em João Pessoa. E qual era a língua que eles falavam? Não era inglês, não era português, era a língua francesa. Alguns inclusive moraram em nossas casas e eles foram alcançados pelo Evangelho. Então eu vou pedir para os irmãos descerem, se eles puderem, e eu